Olha, e esse mistério do que aconteceu com o pequeno Arthur, a mãe dele, a Daniela, aqui no nosso programa, chorando muito, dizendo do bebê ter sido levado para sua casa e que destino teve essa criança, que ainda continua com poucos meses. Foi em novembro, acho que ele tinha 1 ou 2 meses, né? Nós estamos entrando hoje em fevereiro, dá uns 4 meses, quer dizer, ele é um recém-nascido ainda. E você vai saber agora o destino dessa criança, o que aconteceu, não é? Como tudo aconteceu, com o delegado que vai falar com a gente, que é o doutor Everaldo Weber Gonçalves, do 1º Distrito Policial de Birigui, que desvendou esse caso. Muito boa tarde, doutor Everaldo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos demais participantes do programa e aos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Doutor, olha, nós aqui já sabemos o que aconteceu com a criança, o público ainda não sabe, vai saber, o nosso público agora que o senhor vai contar. Eu achei um desfecho absolutamente surpreendente, mas parece que para a polícia já não seria muito assim, né? Olha, Sônia, para ser sincera para você, desde o começo, quando foi registrada essa ocorrência, eu já passei a desconfiar da mãe. Da mãe. Porque o comportamento dela era muito tranquila, excessivamente tranquila para uma mãe que teve um filho sequestrado. Entendi. Eu sei que reação humana, cada um tem o seu comportamento, tem pessoas que diante de uma situação de emergência fica sem ação, outros conseguem agir. A gente sabe que isso aí é imprevisível, não tem como você mensurar isso daí. Exatamente. Mas ela era muito calma, assim, chamava atenção. Então, por isso, eu não botei muita fé naquilo que ela falava, não. Certo. Mas ela aqui no nosso programa chorou tanto, a gente nem precisava perguntar nada, as lágrimas já estavam caindo. Eu ainda perguntei para ela, você sabe que pode haver alguma suspeita para cima de você, que é mãe dessa criança? Nossa, ela ficou absolutamente indignada. E no final das contas, era ela mesma a responsável por isso. O que ela fez? Ela vendeu o próprio filho, o Arthur? O que aconteceu, doutor Everaldo? Ontem, graças a Deus, essa criança foi localizada num bairro de Birigui mesmo, né? Sim. Até a gente imaginava que pudesse ser em outra cidade. Claro. Ai, olha ele aí já sendo resgatado pelos policiais mesmo. Os policiais militares tiveram uma denúncia que estaria em um determinado local, foram até lá e graças a Deus foi encontrada essa criança e pela idade, pelo jeito parecia que poderia ser o Arthur. Sim. Aí eles pediram a certidão de nascimento para a mulher que estava na posse da criança e ela não tinha. Então isso daí já gerou uma dúvida maior em cima disso. Claro. Aí eles foram para o plantão policial de Birigui e por coincidência era eu que estava no plantão ontem, né? Olha só, hein? E aí lá ela acabou confessando que era o Arthur. Já chamamos familiares também e eles reconheceram a criança. Por quê? Porque ela tinha uma manchinha nas costas, ela tinha algum sinal, assim, apesar característico, de ser... né? Isso, característico nas costas. Que conseguiu identificar. Porque se a gente for falar assim, tecnicamente, só um DNA mesmo para dizer, claro, não é verdade? Claro. Mas tudo leva a crer que aquela criança é o Arthur. E depois a própria Daniela foi trazida ao plantão e ela confessou que era o Arthur, que ela entregou para essa mulher cuidar. E segundo o que elas falaram ali, as duas, não houve troca de favores. Por exemplo, não foi por dinheiro, não foi por nenhuma vantagem patrimonial que ela entregou essa criança. Mas então por que ela fez isso, doutor? Olha, ela é o seguinte, na realidade, se você ver até pelo tipo físico, ela é bem magra, mas você vê que é uma magra de quem é viciado em drogas. Para mim, é o excesso do vício. Então ela não tinha forças para cuidar da criança. Não, mas e por isso ela acabou entregando, porque ela não estava conseguindo conciliar o vício dela e cuidar do Arthur. Ela tem mais 6 filhos, é isso? Ela tem mais 7 filhos. Mais 7 filhos, então. Com o Arthur são 8. Mas ele era o recém-nascido, em tese, aquele que mais daria trabalho e necessitaria dela no momento. E com o vício da droga, ela não tinha essas condições. Então, até ontem, quando eu a interroguei, ela usou uma expressão, né? Eu perguntei por que você queria dar? Muito embora ela seja uma pessoa de poucos recursos, mas ela tem condição de manter a família. Sim. Ela e o marido, né? O marido trabalha, tudo certinho. Estava desesperado sem o filho. Isso, aí ela falou assim para mim, doutora, eu não tenho forças para cuidar do meu filho. O que quer dizer? A droga que está consumindo ela. Certo. E assim, o fato dela não ter vendido, vai amenizar alguma coisa essa história em termos de punição para ela? Como é que fica? Porque se fosse com alguma vantagem patrimonial, ou dinheiro, ou algum outro bem, sei lá o que. Até eu cheguei a cogitar a hipótese de ser trocado por droga. Até isso eu cheguei a pensar. Né? Mas como não houve nada, aí já melhora a situação dela. Porque se ela tivesse acontecido isso, ela poderia incorrer em outro crime. Né? Então, por hora, ela foi autuada em flagrante por um crime específico, né? Entendi. Até pensei inicialmente o sequestro, mas eu acabei optando por fazer pelo artigo 242, que é ocultar recém-nascido.
Certo. É porque muito se falou, os jornais até publicaram, falaram em sequestro. Ela não está enquadrada nisso, né, doutor Isso, não. Everaldo? Inicialmente foi o que eu imaginei que seria a tipificação mais adequada para o caso, né? Porque o sequestro é um crime permanente, então é possível você fazer flagrante numa situação dessa. Certo. E é evidente que as duas agiram em comum acordo, vamos assim dizer, né? Vou dar meu filho, a outra eu quero. E ele estava bem cuidado? Ele é um bebê que está Não, verdade saudável? seja dita, porque é o seguinte, eu até antes de ter esclarecido esse caso, eu cheguei a imaginar que a criança pudesse ter falecido e ela ter sumido com a criança, Exatamente. porque ela era uma mãe que não cuidava adequadamente da criança. Inclusive ela teve internado, e no interrogatório dela ontem, é que depois a gente vai pedir fazer um ofício para o hospital, para a Santa Casa, para saber o motivo, né, tecnicamente, assim falando. Mas ela disse que a criança foi internada por desidratação e infecção do intestino. Mas os vizinhos tinham me falado que era por desnutrição. Olha só. Então a criança não estava bem cuidada com ela. E ontem não, a criança foi encontrada em um ótimo estado de saúde, está muito bem cuidada, está uma criança linda, saudável. E a gente vê as dobrinhas dele, né? Ele está gordinho, inclusive. Exatamente, está bem fortinho, menino muito bem cuidado. A que ficou com a criança, nesse ponto ela não merece ser criticada, não. Quer dizer, olha que bebezão, gente, olha, um bebezão mesmo. Quer dizer, ela queria, a Lucilene, ter um filho. A Daniela queria dar o filho dela porque ela não tem forças mais para cuidar. E aí uma acabou colaborando com a outra nesse sentido, é isso? Isso, doutor? ali foi uma conjunção de vontades, né? Uma que queria dar e a outra que queria receber. Só que elas, assim, no que elas foram ouvidas ontem, há uma pequena contradição em que elas falam. A Daniela, né, que é a mãe, falou que elas combinaram e ela foi na quarta-feira, porque a criança sumiu dia 28 de novembro, uma quarta-feira logo pela manhã, e ela falou que a outra que ficou com a criança, né, que é a Liliane, foi lá buscá-la. Sim. Agora, a Liliane, por sua vez, fala que não, que ela tem uma irmã que mora num lixão, que é próximo da casa da Daniela, e que a Daniela, então, que foi levar a criança para lá porque ela queria se desfazer de todo jeito da criança. Certo. E por esse motivo, até segundo ela, um ato até nobre da parte dela, ela acabou ficando com a criança. E justo ela que ela estava grávida há algum tempo atrás, ela teve um problema durante a gestação e teve que retirar o feto. Tadinha. Então ela queria ter uma criança. Agora, como é que fica o pai do Arthur nessa situação toda? Ele também é uma vítima dessa história. Ele ficou desesperado com o filho, sem o filho, na verdade. Exatamente. Aparentemente, eu não colhi indícios que indicam que ele sabia disso daí, não. Pelo visto, ele também foi enganado como todos nós. Ele pode ficar com o filho? Onde é que está o Arthur agora? Isso. Então, inicialmente, nós deixamos com o conselho tutelar, porque como a mãe estava envolvida, eu falei, pô, eu não posso deixar com a família por hora, né? De jeito nenhum, A gente não sabe. Então, foi deixado com o conselho tutelar. O conselho tutelar tem um local adequado para poder deixar uma criança, e aí a justiça, o juiz de direito vai resolver o que fazer com o pequeno Arthur. Tá certo, então. Quer dizer, o importante é que ele está bem. Provavelmente o pai fique mesmo com a guarda dele, é isso, doutor Everaldo? Isso, é provável. Aí, ele volta para a família dele, né? Isso, aí é a justiça que vai decidir, né? Mas a gente ficou muito feliz, foi um caso que... Claro. Nossa, olha, agradeço o empenho da Polícia Civil, todo mundo que trabalhou no caso, várias pessoas colaboraram, vários colegas foram ao plantão me ajudar, para dar uma diretriz correta para o caso. A Polícia Militar sempre perguntava para os caras, para os PMs, eles procuravam informar, falavam, doutor, tem denúncia disso, informação, para a gente checar, né, senhora? Porque é um caso, como eu falei, eu tinha essa suspeita dela desde o início. Só que enquanto eu não encontrasse a menina, ou o menino, nunca eu ia provar nada contra ela. Exatamente. Não é verdade? E graças a Deus conseguimos resolver esse caso, estou muito feliz por isso. É uma satisfação pessoal muito grande pelo que aconteceu. Acredito até que as lágrimas dela aqui no nosso programa, a mentira que ela contou, foi justamente para poder dar uma explicação, uma maior veracidade, não é? Inclusive para o marido, em função dessa história toda, mas também de perder o filho, porque ela não tinha condições de cuidar dele, ela estava abrindo mão e talvez fosse isso que, na verdade, ela estivesse chorando aqui no nosso programa. Muito obrigada, viu, doutor Everaldo? Parabéns aí pelo trabalho. É um final, né, feliz para essa história, porque o Arthur está bem. E agora elas que vão arcar com as consequências aí dos seus atos e a Daniela, se Deus quiser, encaminhada a um tratamento efetivo. Obrigada, doutor Everaldo. Eu que agradeço, viu? Até logo, viu? Até logo. Como é que se vê isso? Olha, eu achei espetacular. A gente percebeu que o doutor Everaldo ficou emocionado. Ele, parabéns pelo trabalho dele. Que bebezão, e eu só queria, pena que ele não pôde falar uma coisinha, Sônia, eu queria saber se o marido vai querer a mulher ou não, se vai separar.
Eu acho que ele deve pedir a separação, porque além de viciado em drogas, agora a mulher aprontou essa com o próprio pai, que ficou desesperado. Eu acho que ele vai entender a história do vício. Eu acho que ele vai preferir encaminhar a mulher para um tratamento, porque ela tem mais 7 filhos para cuidar. Duro, né? Ela não abandonou nenhum deles, ela foi mãe desses filhos todos o tempo todo. Por quê? Porque ela ainda não era viciada em drogas. Quando ela ficou viciada, ela perdeu as forças. Teve o Arthur, acabou tendo que entregá-lo, não é?